e Ah, ela aconteceu um imprevisto com ela e ela não vai poder participar da aula hoje. então tá bem. Muito obrigada, viu, Lígia? Então, já recebi os recados da Ruth, da Rebeca, tá? Do Matheus, né? Então, vamos lá. Então, boa noite a todos e a todas. Hoje, eu pedi que lessem, não para necessariamente hoje, mas já desde algum tempo, um ensaio chamado Experiência. Um texto relativamente curto, também do Walter Benjamin, que está também naquele livro onde está o ensino de moral, um livro da juventude do Benjamin. Tá? O texto é curto e não foi só por isso. Eu, depois de lê-lo novamente, eu pensei que ele, para ficar mais. Obrigada, Fábio. Para ficar mais compreensível e mais palatável, ele tinha que ser lido para e passo com um texto do Benjamin de 1933, chamado Experiência e Pobreza. Esse texto, que é um daqueles. Eu vou dizer, no Brasil nós temos alguns ensaios que eu chamo vulgarmente, é lógico, mas não no vulgar que não presta, mas no vulgar, no comum, que são clássicos do Benjamin, que são o Narrador, a obra de arte na era da repetibilidade técnica, o texto sobre a fotografia, e outro é o Experiência e Pobreza. Então, eu vou, vamos dizer assim, conduzir na leitura que eu fiz, nas análises que eu fiz, os dois textos juntos. Mas antes, tá, eu vou ler para vocês uma definição, ou melhor, um conceito de experiência que está dentro do dicionário de filosofia. Tá? Mas antes eu queria que vocês prestassem atenção na palavra. Tá? Boa noite, Luiz. Na palavra experiência, separando, excertando esse ex, esse prefixo, que reconhece o quê? Aquilo que vem de fora, aquilo que é externo a nós. É mais ou menos como extradição, como expoliação. Então, o experiência, ele reconhece um movimento que vem de fora para dentro e que vai sendo, de alguma maneira, sentido e assimilado pelo sujeito. Tá? Boa noite, Felipe. Mas eu queria, se você for ao dicionário, se vocês forem ao dicionário de sinonímia, né, os dicionários ruais, dicionários de língua portuguesa de modo geral, vocês vão encontrar experimento, espécie de conhecimento. Isso me parece muito vago para a importância que a experiência tem, não somente nas narrativas, sejam literárias e mesmo históricas, nas narrativas autobiográficas, sejam elas consideradas literárias ou na nossa vida. É alguma coisa que faz parte da formação do ser humano, da nossa constituição como seres humanos, tá? Como seres neste lugar. Tá? Então, no dicionário de filosofia, eu já passei a referência, eu sempre uso o de Nicola Abbagnano, tá? Que é um bom dicionário de origem italiana, traduzido para a língua portuguesa. Tá? Este termo tem dois significados fundamentais. Tá? Primeiro, a participação pessoal em situações repetíveis, como quando se diz fulano, eu estou trocando um X aqui, fulano tem experiência nisso. Então, essa é uma frase que comumente nós ouvimos. O fulano, eu quero uma informação, o fulano tem experiência nisso aqui, procure. Tá? Em que esse nicho, né, é entendido como uma situação ou estado de coisas qualquer que se repita com suficiente uniformidade para dar ao fulano a capacidade de resolver alguns problemas. Então, vejam, boa noite, Gabriel, essa perspectiva de experiência tem que envolver esse sujeito repetidas vezes, tá? Para que ele desenvolva a capacidade de poder, no contato com outros, vamos dizer assim, compartilhar essa experiência. Então, a gente vê aqui um elemento de repetição,
O elemento de repetição é essa coisa com a qual esse sujeito tem um contato, vamos dizer assim, repetido, tá? Agora, não significa que esse contato repetido se configure sempre como o mesmo, porque as situações podem mudar e o sujeito vai aprendendo a trabalhar com essa situação, que pode ser, eu prefiro depois achá-la no texto para vocês, no texto literário, tá? Um segundo significado possível de experiência, o recurso à possibilidade de repetir certas situações como meio de verificar as soluções que elas permitem. Então, por experiências, aí tem mais uma relação que aqui eu vou ver com essas experiências ancestrais que nós herdamos, não porque nós fazemos, não porque nós estamos em contato direto com a experiência, mas com quem narra essa experiência, e não é necessariamente o primeiro sujeito, ou o sujeito que está ao meu lado que tem a experiência. Há toda uma referência que eu vou chamar aqui de ancestralidade. Então, há a possibilidade do contato direto, mas há também essa perspectiva de, vou usar aqui a expressão, sem fazer mais juízos de valor, ou sem fazer uma pesquisa mais restrita, de ancestralidade, tá? É como quando se diz a experiência confirmou que X é correto. Então, a gente usa isso, por exemplo, eu vou usar um chavão que a voz da experiência. Essa voz da experiência é um vulgo, não é esta ou aquela pessoa, mas é alguma coisa que corre no imaginário de uma nação, na mentalidade de uma determinada comunidade. Então, essa é a voz da experiência, tá? No primeiro dos dois significados, a experiência tem caráter pessoal, porque é um sujeito que tem a experiência, tá? Um sujeito X, um sujeito Y, tá? E onde falta a participação da pessoa que fala nas situações de que se fala. No segundo significado, a experiência tem caráter objetivo ou impessoal. O fato de a proposição ser verificável não implica que todos os que fazem parte de tal afirmação devam participar pessoalmente dela. Então, vejam, por isso que eu falei, aí que entra a questão das narrativas, que entra, sejam narrativas pictóricas, narrativas escritas, narrativas orais, narrativas filmográficas e dramáticas, tá? É nesse lugar. Houve um tempo, como eu falei de ancestralidade, houve um tempo que talvez um sujeito ou um grupo de sujeitos tenha participado dessa experiência, só que a partir dessa experiência ancestral se cria uma narrativa, se cria o que em grego se chama de mitos. Mitos. Não o mito, como a gente, fulano é um mito, aquilo é um mito, não. Mitos como narrativa dentro da língua grega. Tá? Então, essas narrativas, elas estão ligadas à experiência, a um fazer do qual nós não temos mais não há um tempo. Tá? Existe um prefixo em alemão, tá? Eu vou colocar para vocês, tá? É o UR, tá aqui, UR, UR. Por exemplo, não sei quem conhece o Fausto do Goethe. O Fausto, antes de haver o Fausto, que é conhecido mundialmente dentro da literatura ocidental, tá? Existia o Fausto, um Fausto antes do Fausto, que dá, vamos dizer assim, é a matriz a partir da qual o Goethe cria o seu Fausto. O Fausto é do Goethe também, tá? Também, coincidência ou não, quem conhece o texto bíblico, na verdade, a gente fala era uma cidade, né? Dos hebreus, onde teriam nascido os patriarcas e coisa que o valha. Então, veja, essa coisa da ancestralidade de um tempo no qual a gente não tem um parâmetro cronológico, histórico, está embutido nessa expressão. E isso tem uma relação com a experiência, tá? Eu só coloquei a expressão aí para vocês notarem. Então, vejam, eu trabalhei aqui, eu expus para vocês muito brevemente, conceitos
de experiência. Porque, vejam, a experiência é mais ou menos que nem o tempo. Quando nós nos perguntamos, e eu trabalho, às vezes, com teorias poéticas, quando trabalhei com teorias poéticas, eu trabalhava com o tempo na narrativa, um texto muito bom do Benedito Nunes, talvez alguns de vocês conheçam, né? Conheçam, ou se não todos, porque quando a gente tem que lidar com o tempo na narrativa, é um texto, eu diria, básico. É básico, mas não é fácil, tá? Porque ele tem uma série de referências com as quais a gente tem que dialogar. Então, o Benedito Nunes nos remete ao Santo Agostinho, quando ele fala nas Confissões assim: quando me perguntam o que é o tempo, eu não sei como definir o tempo. O tempo passa, o tempo, eu vivo o tempo. Tá? Quando eu preparei essas falas, eu fiquei pensando, a experiência, para mim, ela tem uma conotação muito parecida com a do tempo. Quando eu penso o que é a experiência, é difícil de eu conceituar. Eu conheço a experiência, eu tenho experiências, eu herdei experiências. Talvez alguma das coisas que eu faça sejam experiências futuras, mas dizer o que é, então por isso que eu recorri ao dicionário de filosofia. Tá? Eu gosto muito, vocês já perceberam, de começar pelas palavras, o que elas significam, para ir depois construindo outros sentidos, tá? Ou construindo, desconstruindo sentidos. Não no termo derridariano, tá? Derridariano, mas no termo mais, vamos dizer assim, lato da questão. Então, tá? Depois, lembrem-se que agora vocês têm a mãozinha aí, tá? Por favor, aqueles e aquelas que tiverem qualquer dúvida ou tiverem alguma indagação, por favor, usem esse elemento, tá? Então, vamos lá. Professora, Pois eu já não, levantei a Felipe? mãozinha aqui. É que eu peço perdão mesmo, eu perdi o comecinho da explicação sobre o primeiro conceito de experiência. Se você puder, assim, coisa rápida, assim, bem básica, só Pois não, retomar, por Felipe. favor. O primeiro conceito que o Abanho coloca é que é um conceito que está ligado a um sujeito, é uma experiência pessoal, está mais no sentido prático da coisa, Felipe. Então, vamos dizer, a equação que ele coloca, tá, é a seguinte: fulano tem experiência nisso. Então, aquele sujeito, ele desenvolveu ao longo do tempo, ao longo do seu fazer, um determinado conhecimento que faculta ele ter experiência. Veja, então, ele desenvolveu, através do tempo, algum tipo de conhecimento por fazer, por meio de fazeres e saberes que o qualificam para um sujeito, para ser, ser adjetivado como um sujeito que tem experiência. Por outro lado, o segundo conceito, né, Felipe, já é uma noção mais impessoal, uma noção mais alargada, que aí eu fiz o link com narrativas, com a questão das narrativas literárias, narrativas autobiográficas e narrativas históricas. Será que é compreensível, Felipe? Sim, muito obrigado, professora. Imagina, Felipe, quem tiver qualquer, não tem problema, pode se manifestar, tá? Então, vamos lá. O texto que eu vou utilizar, eu intitulei para hoje, mal e vamos dizer assim, não, mal e porcamente não, tá, gente? Mas experiência, tá? E como que eu pensei nesse texto? Eu pensei nesse texto a partir da perspectiva da educação, tá? Eu tenho me preocupado, eu já sou professora há 30 anos, tá? 30 anos eu ministro aula, tá? Ministro aulas mais tempo na universidade, é lógico. Mas a questão da educação tem me preocupado sobremaneira desde há uns 5, 6 anos, tá? Por conta mesmo das situações que nós vivemos com relação ao ensino. Tá? Então, foi a partir dessa perspectiva da educação, e da educação eu vou usar essa rubrica, vamos dizer assim, grosso modo falando, não também a educação literária, ou a educação educação artística fica complicado aqui, porque eu não quero que confundam com a disciplina escolarizada educação artística. Mas aqui, por exemplo, nós temos músicos, nós temos o biólogo. Então, essa educação para a arte, a educação para perceber e sentir
esses movimentos da arte, seja arte literária, musical, pictórica e coisa que o valha. Então, muito mais que a educação, essa é a educação para a arte, vou falar assim do modo geral. Mas pensando, é lógico, no meu métier, que é a literatura. Então, eu vou pensar a educação como a capacidade de produzir consciência crítica nos sujeitos, e nós somos sujeitos. Aqui é uma definição ou um modo de enxergar a educação muito amplo, mas, para mim, ela é, sobretudo, uma capacidade de produção de consciência crítica, tá? Muito mais do que ensinar palavras, números e coisa que o valha, tá? Então, maneira, de um modo muito rasteiro, tá? Parece que essa questão do senso comum e da educação estão linkados. Imagino que todos nós aqui concordemos que essa capacidade de produzir consciência crítica é uma função da educação, tá? E para problematizar essa função, eu fui para um texto de um frankfurtiano, o Theodor Adorno, tá? Theodor Adorno, que alguns de vocês já leram, sei que a Ângela gosta muito de trabalhar com ele, o professor Wellington gosta de trabalhar com ele, tá? O professor André Benatti também, o professor Ramiro também trabalha com os frankfurtianos, tá? O Theodor Adorno, numa entrevista chamada Educação para Quê? Quando ele foi perguntado sobre os objetivos das formas de educação, essa entrevista vocês acham online, Educação para Quê? Tá? É bastante conhecido. O Adorno disse o seguinte, tá? Eu vou recortar as palavras do Adorno. Creio que isto se vincula intimamente ao próprio conceito de racionalidade ou de consciência. Em geral, este conceito é aprendido de um modo excessivamente estreito, como capacidade formal de pensar. Então, vejam, consciência crítica não é uma capacidade formatada, não é uma capacidade deformada. Há um elemento criativo, há um elemento imaginativo nessa capacidade. Mas esta constitui uma limitação da inteligência, um caso especial de inteligência, de que certamente há necessidade. Mas aquilo que caracteriza propriamente a consciência é o pensar em relação à realidade, ao conteúdo, a relação entre as formas e as estruturas de pensamento do sujeito e aquilo que isto não é. Então, essa é a proposição adorniana. Tá? É pensar em relação à realidade, ao conteúdo, ao enredor. E isso, por exemplo, não se aprende com conceitos formatados, deformados e que querem ser, vamos dizer assim, que o sujeito seja obrigá-los a ter consigo. Tá? Então, pensar conscientemente é aí que entra a minha assertiva com a questão da experiência. Estaria situado no plano das experiências próprias e alheias, e na capacidade do sujeito de desenvolvê-las, explicitá-las e aprendê-las, com o objetivo de emancipar-se. Tá? Então, a emancipação só é possível, tá? Pensando com Adorno, pensando com Benjamin, e aqui pensando também com a questão da emancipação do Paulo Freire, tá? Que essa emancipação só é possível a partir do momento em que eu trabalho no plano das experiências, as minhas próprias e as alheias, e consigo vamos dizer assim, ir além delas, compreendendo-as, aprendendo-as e também fazendo delas parte do meu substrato de conhecimento. Tá? Se a consciência crítica situa-se no plano das experiências, uma pergunta me inquieta: que tipo de experiências nós temos hoje? Tá? Essa é a pergunta, não só minha, mas do Benjamin. Tá? Ele faz essa pergunta no texto Experiência e Pobreza, que é um texto da década de 1930, de 33, tá? Ele estava às voltas, em 33, com as experiências da Primeira Guerra Mundial. Por que ele estava às voltas com essas experiências? Porque, e isso também o Freud vai lidar, os soldados que voltavam como sobreviventes do campo de batalha, alguns deles não conseguiam narrar o que passaram. Deu, sabe, o tempo fechou, eles não conseguiam dizer o que aconteceu. Ou, quando eles diziam, eles não tinham as palavras mais adequadas para dizer aquilo.
É como se o próprio universo linguístico, o próprio universo da palavra faltasse para esses sujeitos, tá? Então, é a partir daí que o Benjamin vai fazer essa conexão entre experiência e pobreza. Então, há um momento em que ele vai escrever o seguinte, né? Porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a experiência moral dos governantes. Veja, gente, aqui a experiência do corpo pela fome, a experiência moral dos governantes, parece que ele está falando conosco. Tá? Parece que ele está. E também essa experiência estratégica das guerras. Não são mais de trincheiras, vocês devem ter assistido filmes da Primeira Guerra, né? A trincheira vamos dizer assim, ela é a experiência pela dor, isso mesmo, Gleison. Tá? Então, a trincheira parece uma alegoria. A gente vê trincheira, já lembra da Primeira Guerra, ou a Guerra do Vietnã também foi, em alguns momentos, vocês devem se lembrar, ontem eu assisti o Platoon, várias vezes o Platoon, e ali você tem aquele lugar da trincheira. Então, vejam, nesses filmes de guerra, nós percebemos não nos filmes de guerra, mas nos filmes que vão falar sobre esses sujeitos que passaram pela guerra, como essas experiências elas são verdadeiros pesadelos, e o pesadelo, assim, todo desconexo, tá? Se Benjamin se refere a uma das grandes narrativas dos 100 últimos anos passados, eu gostaria de ler aqui um texto contemporâneo, como o da Conceição Evaristo. É um trecho do conto, eu falei dele ontem, eu não lembrava o título, mas agora está aqui, do Olhos d'Água, chama-se Quantos Filhos Natalina Teve? Tá? Eu acredito que vocês achem também, vamos assim, excertado da coletânea da Conceição Evaristo, Quantos Filhos Natalina teve. Então, eu vou ler o trecho que me interessa para tratar da experiência. Vamos lá. O filho de Natalina continuava bulinando na barriga da mãe, como se estivesse acompanhando também a busca que ela fazia na memória. Queria relembrar o caminho percorrido pelo carro. Um caminho que, por mais que se esforçasse, não conseguiria retomar e reconhecer nunca, viu? Vejam, gente, essa perda da memória. O trauma que, vamos dizer assim, acaba sendo tão marcante, tão profundo, que o sujeito esquece. Aquilo acaba sendo apagado da memória desse sujeito, tá? Um trajeto que não pôde ver, pois tinha os olhos vendados pelos homens que chegaram de repente no seu barraco e a dominaram com força. O homem desceu do carro, puxou-a violentamente, jogou-a no chão. Depois, alguém pôs aqui o conto, muito obrigada, Gleison, tá? O homem desceu do carro, puxou-a violentamente, jogou-a no chão. Depois desamarrou suas mãos e ordenou que lhe fizesse carinho. Natalina, entre o ódio e o pavor, obedecia a tudo. Quase na hora do gozo, o homem arrancou a venda dos olhos dela. Ele gozou feito cavalo enfurecido em cima dela. Depois tombou sonolento ao lado. Foi quando, ao consertar o corpo para se afastar dele, ela esbarrou em algo no chão. Pressentiu, era a arma dele. O movimento foi rápido. O tiro foi certeiro e tão próximo que Natalina pensou estar se matando também. Fugiu, guardou tudo só para ela. Vejam, gente, é uma cena tão horrenda quanto uma cena de guerra em que os sujeitos estão entrincheirados. Aqui você tem uma mulher, tá? Você só tem uma mulher, mas vamos dizer assim, a narrativa nos mostra a situação de terror pela qual ela passou. Então, a minha proposição de leitura é a seguinte: a experiência de Natalina é negativa, indício representacional da barbárie, que também é um conceito negativo, que se abate sobre o leitor, surpreso pela descrição concisa e objetiva das cenas de violência. Tá? É que eu estou lendo só um excerto, mas conforme você lê todo o conto, você fica tomado por ele. Ele causa um efeito por conta da experiência narrada por um narrador de terceira pessoa sobre a violência, sobre o estupro sofrido por Natalina. Tá? Mas, de um modo mais geral,
também nós percebemos que não é só o estupro da Natalina que está ali com uma experiência posta, mas também o estupro das mulheres negras e de baixa renda no Brasil. Que aí que eu usei um termo da Lilia Moritz, tá, Schwartz, que é a cultura do estupro. Tá? Ela fala isso no último dos textos dela, esse aqui chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro. Tá? Ela vai ter uma parte só sobre essa cultura do estupro. Então, vejam, essa experiência do estupro, no texto da Conceição Evaristo, é uma experiência individual, mas dentro da sociedade brasileira é uma experiência coletiva e que se abate sobre, vamos dizer assim, é lógico, eu estou aqui recortando faixas da população, se abate sobre as mulheres de um modo geral, mas de um modo muito mais, de muito mais recorrente sobre as mulheres negras e de baixa renda, porque aí há uma, vamos dizer assim, uma remessa a todo um passado histórico que não se apagou. Tá? Então, nós notamos que a experiência do estupro ela foi silenciada e apagada dentro de si pela própria personagem. Em alguma coisa, talvez vocês possam ter ouvido já essa palavra, num ritmo de memoricídio. Quer dizer, a memória que vai sendo paulatinamente esquecida, sendo morta. Então, memoricídio. O Brasil é um país pródigo na cultura do memoricídio. Tá? Tudo isso vai sendo escondido sob a capa vamos dizer assim, a capa muito mal utilizada da perspectiva do Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial, que as pessoas não entenderam direito, tá? Ou então daquela política posta pelo Gilberto Freire das relações cordiais entre as raças e coisa que o vale aqui no Brasil, tá? Então, sob esse ritmo de memoricídio, a mulher não consegue refazer os caminhos que a levaram à cena da violência e à morte do seu algoz. Porque ela não lembra como ela chegou, porque ela estava com os olhos tapados e coisa que vale, e ela sabe que a arma estava ali, ela pegou e matou o sujeito. Tá? Então, vejam essa experiência que ela pode nos dar. Estabelecendo o diálogo com o ensaio Experiência e Pobreza, de Benjamin, apesar da miséria e da violência das experiências da Natalina, pode haver um aspecto positivo na barbárie. Eu já disse antes, a barbárie é um aspecto negativo. Mas como que eu estou buscando algo positivo nessa cena de violência e de morte? Vividos como estupro pode impelir a partir para a frente, a começar de novo, a contentar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar para a esquerda nem para a direita. Vejam, é uma perspectiva que, quando eu proponho essa positivação da barbárie a partir do Walter Benjamin, é que a gente tem tão pouco que a gente precisa fazer valer esse pouco, ressignificando esse pouco, como a Natalina faz no texto. Porque, olha, vejam bem, eu vou ler um outro trecho do conto da Conceição Evaristo. Natalina guardou mais do que a coragem da vingança e da defesa, guardou mais do que a satisfação de ter conseguido retomar a própria vida, guardou a semente invasora daquele homem. Poucos meses depois, Natalina se descobria grávida. Estava feliz. Nossa, aqui se cria um assim, você fala, ela estava grávida depois do estupro, estava feliz? Como? Como essa mulher, depois de uma experiência de violência, de dor, de sofrimento, de violação, ela consegue estar feliz? Estava feliz. O filho estava para arrebentar no mundo a qualquer hora. Estava ansiosa para olhar para aquele filho e não ver a marca de ninguém, talvez nem dela. Estava feliz e só consigo mesma. Eu pulei um trecho, brevemente iria parir um filho que fora concebido nos frágeis limites da vida e da morte. Vejam, é uma experiência desgraçada, mas ela consegue fazer dessa experiência alguma coisa benfazeja para ela. É lógico, depois vocês leiam todo o conto, porque para ela chegar a transformar essa experiência em algo positivo, há todo um percurso anterior. Não é só porque fui estuprada. Não, não é. Há todo um percurso anterior. Então, esse final, ele está em relação ao que aconteceu antes. E aí eu narro aqui de modo muito
sumário, tá? A personagem, Natalina, vinha de um histórico de filhos que lhe foram tomados pelos pais, por Sapraxedes, a velha que comia crianças, que era uma abortadeira, né? Era uma senhora que fazia abortos, pelo companheiro ou pelos patrões. O seu corpo constantemente violentado, seja física ou simbolicamente, depois do estupro, daria à luz um filho que não estaria marcado pela dominação que se abatia sobre Natalina. Com sorte, esse filho nem se pareceria com ela. Então, vejam, ela quer um filho que, vamos dizer assim, seja só dela. Porque, por exemplo, nos patrões, ela acabou sendo contratada como uma diarista na casa de pessoas que não poderiam ter filhos, tá? E ela acabou sendo contratada também como aquela que iria ter um filho do patrão. Ela não fez inseminação artificial nem nada, ela foi engravidada pelo patrão, só que quem ficou com a criança foi o casal. Tá? Então ela foi perdendo esses filhos. Então, o que ela tinha dela? O corpo, mas aquele corpo foi violentado. Então, o nascimento desse filho é a oportunidade dela ter alguma coisa que é só dela. Tá? Então, essa experiência, né? Experiências como as narradas no conto da Conceição Evaristo, por exemplo, apesar da pobreza e da barbárie, eu estou dizendo da pobreza, quer dizer, estou vinculando a noção de violência e de dor a uma noção de pobreza. Tá? Podem nos orientar, por exemplo, na apreensão dos traços constitutivos da mentalidade brasileira e da sociedade nacional, e na compreensão dos defeitos de origem do Estado brasileiro. Tá? Porque o Estado brasileiro, ele tem, a gente... Tá? Boa noite, Lenine, prazer em vê-lo. Tá? O Estado brasileiro, ele é pródigo em quê? Desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade de várias áreas. Né? Por outro lado, se o conto acaba nos mostrando todas essas desigualdades, ele não perde o seu valor estético como objeto artístico que é, porque ele representa um modo de ver, de ser e de ler o mundo, oferecendo para o leitor um sismo, né, que o faz construir novos sentidos a partir do texto literário. Então, vejam, o texto literário aqui, e não só da Conceição Evaristo, eu sei que vocês lidam com textos que têm essa perspectiva. Nós podemos perceber vamos dizer assim, esse substrato de desigualdade, de violência que forma a sociedade brasileira, mas, por outro lado, esteticamente, um conto como o da Conceição Evaristo, nos mostra a possibilidade de, pelo choque, aqui eu usei cismo, mas pelo choque, nós percebemos quanto o objeto artístico é capaz de nos tocar muito mais do que vários casos de estupro que vão sendo narrados corriqueiramente. Tá? Não é que nós não nos sintamos atingidos, nós não nos sintamos compungidos por esses casos cotidianos, mas aqui é como se fosse vamos dizer assim, um balde d'água em cima da gente. Como essa mulher conseguiu isso? Então, esse é o poder do texto literário. Tá? Veja, eu vou mais um pouco do texto. Tá? Natalina alisou carinhosamente a barriga. O filho pulou lá de dentro, respondendo ao carinho. Ela sorriu feliz. Era sua quarta gravidez. E o seu primeiro filho, veja, era a sua quarta gravidez e o seu primeiro filho. A gravidez ela teve que compartilhar e teve que dar aquilo que era dela, mas esse filho vai ser dela. Só seu, de homem algum, de pessoa alguma. Aquele filho ela queria, os outros não. Os outros eram como se tivessem morrido pelo meio do caminho. Foram dados logo após e antes do nascimento. As outras barrigas, ela odiara. E veja, aqui também há um poder, e eu sei que algumas de vocês, algumas das moças aqui presentes, tá, lidam com a questão do feminino. É porque aquilo também dizia respeito ao corpo dela. Tá? Então, as outras barrigas, quer dizer, que ela... desde o primeiro momento ela já manteve uma relação de asco com elas, tá? Ela odiava o próprio corpo. Aqui não, ela passa a amar, ela passa a ter carinho pelo corpo e por aquilo que está dentro dele. Tá?
Se ainda hoje o texto literário é valorado segundo premissas que muitas vezes não fazem sentido, nem atingem sensorialmente a nós, leitores, tá? Reforçando que existe um panorama estético bom, belo, e que não faz parte da vida, e da vida aqui no Brasil, da maioria das pessoas, que é um mundo de pobreza, que é um mundo de violência, tá? Narrativas como a de Conceição Evaristo podem orientar a nós, leitores, na apreensão de outras formas de ver, de viver e de compreender o mundo, tá? Eu pensei isso aqui extremamente, principalmente em relação a uma parte dos nossos alunos, tá? Quando nós eu vou falar, porque eu também às vezes faço isso. Quando nós insistimos com alguns textos literários, alguns desses textos com os quais nós insistimos, eles não dizem nada para os nossos alunos. Ou, se nós, eu vou fazer uma referência muito explícita ao grupo que trabalha com Edgar, tá? Eu sei que são alguns de vocês. A perspectiva dos estudos culturais, ela mostra uma outra face da literatura, dos objetos artísticos, e que aproximam o leitor, que podem aproximar, tá, o leitor de alguns textos. Então, vejam, vou rever a minha fala. Não são os textos artísticos, mas uma visão crítica que vai mudando ao longo do tempo e que pode credenciar e que pode avalizar determinados textos, inclusive do passado, e que eles passam a dizer alguma coisa para os nossos alunos e para nós mesmos. Por exemplo, até algum tempo, eu tinha um sério problema em trabalhar com o romantismo. Fosse o romantismo português, fosse o romantismo brasileiro. Eu também trabalho, quando necessário, com a literatura brasileira na graduação, tá? Ou mesmo na pós-graduação. Mas a partir do momento que eu começo a trabalhar com a literatura indígena, eu começo a enxergar, principalmente os indígenas da obra do Alencar, sob uma outra visada. Não aquela visada heróica, plasmada, a imagem de um cavaleiro medieval, ou de uma dama medieval, ou de uma dama portuguesa. Eu começo a enxergar os indígenas, essas personagens, a partir de outra visada. Então, vejam, não é o texto que tem problemas. A crítica também não é a crítica e nem a teoria, é que a crítica e a teoria elas vão variando conforme o tempo, elas têm uma relação com o enredor. Então, nós que lidamos com literatura e com arte, tá, mais cotidianamente, nós temos também que, vamos dizer assim, rever o nosso repertório crítico e teórico, para que nós possamos dialogar com esses textos de um modo mais próximo, tá? Vamos lá, o texto como da Conceição Evaristo não seria admissível, como esse da Natalina, não até muito tempo atrás, tá? Nem seria admissível que uma mulher como a Conceição Evaristo estivesse no hall das escritoras brasileiras, se bem que foi, uma sacanagem ela não ter sido eleita para a Academia Brasileira de Letras. Houve toda uma série de manobras em que, se não me engano, ele é um grande cineasta, o Cacá Diegues, né? Mas ela é uma grande escritora. Tá? Então, vejam que ainda há, em alguns lugares de poder, alguns problemas com relação a uma mulher negra, tá? E que diz, e que vai, vamos dizer assim, trazer para o texto literário, para a sua obra, esse tipo de experiência, tá? Que é uma experiência dolorida, que é uma experiência que dói na formação do povo brasileiro, que dói na formação, que dói nas mulheres, de um modo geral, nas negras e tudo mais. Tá? Por outro lado, essa questão da experiência, e eu falei muito de mulher, mas me incomoda, especialmente como mulher, a construção de narrativas que representam a capacidade de sobrevivência feminina sob as condições mais adversas. Aqui, eu tomei uma proposição da Grada Quilomba. Vocês já trabalharam com a obra dela? Já leram alguma coisa? Deixa eu pôr aqui para vocês. Eu vou pôr aqui no chat, tá, gente? Grada Quilomba.
foi lançado, acho que em 2019, aqui no Brasil, um livro chamado Memórias da Plantação, tá? A Grada Quilomba, ela é angolana, então ela foi para Portugal muito, muito cedo, tá? E hoje ela mora em Berlim, na Alemanha, tá? E ela desenvolveu toda uma pesquisa, tá? Ela é psicanalista, psicóloga de formação, acerca da mentalidade dessas mulheres negras que vieram de África ou já nasceram na Europa, mas que estão em países como a Alemanha, por exemplo, tá? Que não deve ser fácil. Se é complicado aqui no Brasil, imagina as mulheres negras num país como a Alemanha, tá? Então, ela desenvolveu uma pesquisa de longa duração, tá? Em que ela fez entrevistas com mulheres negras na Alemanha, tá? Então, eu pensei nessa questão da mulher, dessa experiência feminina, a partir de uma proposição da Grada Quilomba em Memórias da Plantação, tá? Quando ela discute as conexões entre racismo e suicídio, tendo como corpos de pesquisa depoimentos de mulheres negras na Alemanha. Eu tirei um trechinho para eu comparar com a Conceição Evaristo, que é da Quilomba. Essas imagens surgiram em resposta às representações racistas da mulher negra como preguiçosa, submissa e negligente em relação às suas crianças. Forte e trabalhadora em vez de preguiçosa, assertiva e independente em vez de submissa, dedicada em vez de negligente. Tais imagens políticas foram uma forma de reivindicar uma nova identidade. Isso é o que a Grada Quilomba escreve. Com relação ao conto Quantos Filhos Natalina Teve, ele apresenta a nós, leitores, o desejo maternal da protagonista, o que a leva a calar-se sob estupro numa estratégia em que o silêncio serve como refúgio e forma de resistência, tá? Em que ela se reinstala na sua identidade feminina e procriadora. Por quê? Eu pensei isso. Talvez seja meio truncado, tá? Mas no Brasil, as mulheres negras, especialmente, não muito diferente hoje, ainda tem isso hoje, mas elas serviam para quê? Em geral, quando elas serviam na casa grande ou na casa dos patrões, elas cuidavam dos filhos dos patrões, enquanto os seus próprios filhos ficavam largados, ou então morriam. Então, mais do que a Natalina recuperando a sua capacidade de procriação e a capacidade de ter o seu próprio filho e cuidar dele, é como se a Natalina fosse uma espécie de alegoria das mulheres que cuidam dos filhos alheios e que deixam os seus em casa e à margem. Me fez lembrar muito o filme hoje, como que é? Ai, meu Deus, com a Regina Casé. Eu confundi. Vamos lá, gente, me ajuda. É hoje. Não, hoje é outro. É hoje que ela volta Que horas ela volta? para casa. Que horas ela volta? Isso mesmo. Obrigada, Pedro. Obrigada, Natália, Lígia, todos que nos lembramos. Que horas ela volta? Então, ali você tem, tá? Ali você tem nesse filme também uma representação dessa experiência de dominação sobre os corpos de mulheres negras ou de mulheres de baixa renda. Porque eu estou falando aqui da mulher negra por conta do conto, né, da Conceição Evaristo, do texto da Grada Quilomba, mas é da mulher de baixa renda. Por quê? Porque na narrativa, tá, a reprodução dentro do espectro da escravização, porque os negros, quando os negros, vamos dizer assim, tinham filhos, eles seriam mais mão de obra para as forças de trabalho dos patrões. Eles não seriam, vamos dizer assim, alguma coisa legal naquele lugar, tá? Eles seriam mais outros tantos escravizados, tá? Então, seguindo essa perspectiva ainda da experiência, ainda que hoje muitas vezes vemos um empobrecimento do repertório imagético, literário e cultural dos sujeitos, é preciso que redimensionemos o que classificamos como empobrecimento da experiência,
tomando não de modo exclusivo ou como modo de exclusão, mas como forma de inclusão de experiências cotidianas do viver consigo mesmo e do viver com o outro. Tá? Por que eu pensei isso? Eu comecei a dar aula na universidade em 1993, tá? Já vai algum tempo. Tá? Naquele momento, eu fazia, quando eu falava sobre o trovadorismo, na aula de literatura portuguesa, eu fazia referência ao texto do Humberto Eco e ao filme O Nome da Rosa. Há 2 anos passados, eu falei do Nome da Rosa, não sei, pasmem ou não, tá bem, gente? De uma sala de quase 40 alunos, 2 conheciam o livro e o filme. Então, eu fiquei assim pensando, eu pensei nessa pobreza mesmo. Não, só que aí eu tive que rever o meu conceito de pobreza. Por quê? Se eles não conheciam o Nome da Rosa, seja o filme, seja o livro, eu apresentaria para eles, mas eu também tinha que ser sensível o suficiente para apresentar alguma coisa que fazia parte do universo daquelas pessoas. Porque se eu só me fio no meu próprio universo e nas coisas que eu conheço, no meu repertório, eu acabo deixando esse sujeito de lado, tá? Então, eu acabei me valendo de algumas letras de músicas, mas aquelas músicas que repetem refrão, para eu poder falar de canção e coisa que eu valho, tá? Então, vejam, a gente tem, voltando à assertiva do Benjamin, a gente tem que aproveitar, a gente tem que fazer da experiência de pobreza uma experiência possível e reconhecível pelo outro. Tá? E aí, isso exige também que eu conheça alguma outra coisa. Porque o Benjamin vai dizer o seguinte, aí são palavras dele. Pobreza de experiência. Não se deve imaginar que os homens aspirem a novas experiências. Não. Eles aspiram a libertar-se de toda experiência, aspiram ao mundo em que possam ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza externa e interna, que algo decente possa resultar disso. Então, vejam, eu acho primoroso isso, depois de quase 100 anos que ele escreveu. Às vezes as pessoas não querem, gente. Elas querem que aquilo, vamos dizer assim, resulte em alguma coisa. Então, não adianta eu falar música clássica, é super legal. Estamos aqui com o músico, o Gabriel, tá, orientando do William. É legal, mas será que eu vou conseguir, dentro de um universo em que as melodias, o ritmo, mesmo a letra das canções, que isso nos afeta, que trabalhamos com literatura, será que a gente vai conseguir que esse sujeito saia desse universo? Será que ele quer sair? Ou será que ele também quer se sentir partícipe com aquilo que ele conhece? Essa é uma grande questão, tá? Nem sempre eles, esses sujeitos, são ignorantes ou inexperientes. Muitas vezes podemos afirmar o oposto. Eles devoraram tudo, a cultura e o homem, os homens, e ficaram saciados e exaustos. Aí tem uma relação com a cultura de massa, tá, gente? Que é oferecida de modo abundante para algumas pessoas, e até para nós mesmos, né? Então, há um estado de exaustão e de fastio na vida e na cultura contemporânea, tá? Que não deve ser confundido com a ausência de algo. Essa aparência de ausência está ligada a um sentido, no caso brasileiro, patrimonialista do Estado brasileiro. Tá? O que é o patrimonialismo? Eu usei também um conceito da Lilia Schwartz. O conceito também sugere a importância do lugar patrimonial, isto é, do espaço individual que constantemente se impõe diante das causas públicas e comuns. Adequando essa perspectiva para essa discussão que eu estou levando com vocês, a valoração dos objetos artísticos, entre eles a literatura, é relativamente proporcional, especialmente ao gosto e aos interesses das classes que detêm o poder financeiro e o poder de mercadejar com elas. Então, vejam, o patrimonialismo, na mão de quem está a cultura hoje no Brasil? Quem detém, vamos dizer assim, detém mesmo os direitos de música, direito de cinema. A gente vê esses lugares. E enquanto isso render alguma coisa, isso for rentável, é isso que vai ser oferecido para a maioria dos cidadãos. Tá? Então, não é que eu desisti de lutar com isso. Eu penso que uma alternativa é nós lidarmos com isso
oferecendo também alguns outros produtos que dialoguem de um modo mais elevado com essas experiências. Aí entra um texto como o da Conceição Evaristo, que os sujeitos, não sei, eu não gosto muito da expressão, mas a gente pode pensar que alguns sujeitos se reconhecem nesse lugar, e outros sujeitos que não necessariamente se reconhecem nesse lugar, eles reconhecem o enredor, a sociedade brasileira nesse lugar. Aí talvez o diálogo seja muito mais, vamos dizer assim, produtivo. Me lembro de uma colega que dava aula de literatura brasileira aqui na Federal. Ela ficava muito brava quando eu defendia isso lá no começo dos anos 2000, tá? E não é tanto tempo assim, a presença do texto do Rubem Fonseca em sala de aula. É muito violento. Gente, o Rubem Fonseca é violento? Ou é a sociedade brasileira, este país que é violento? É muito fácil você acusar a obra do Rubem Fonseca de ser violenta sem enxergar. Então, você quer levar uma outra perspectiva estética para a sala de aula que não seja essa da violência, a gente tem que aprender a trabalhar com ela, tá? E mostrar que nesse quadro de violência, alguma coisa é referencial quanto a este lugar onde vivemos, tá? Eu sou vamos dizer assim, uma fã do Rubem Fonseca. Já orientei trabalho, tá? Já escrevi texto e gosto muitíssimo. E os alunos, não sei se alguém já teve essa experiência, eles adoram Rubem Fonseca. Você põe um cobrador para eles lerem, eles acham maravilhoso. Eu já descobri um filminho, é um longa com o Lázaro Ramos e o Peter Fonda, a partir do cobrador. É muito legal. Então, você leva o conto do Rubem Fonseca, você leva o filme, tá? E esses alunos, eles se envolvem com a narrativa literária a partir disso, tá? E não é pela violência. Tem gente que se envolve pela violência, também não vou dizer que não existe isso, mas é por aquele fio narrativo que vai se desdobrando em torno da vida de muitas pessoas que são reconhecíveis. O que incomoda, talvez, os leitores, e eu estou falando muito aqui de alunos, porque a maioria de nós está em sala de aula, é esse não reconhecimento com esse outro. Quer dizer, quem que é esse sujeito que está aí? Não sou eu e não é ninguém que eu vejo ao meu redor. O que se espera disso comigo? O que se espera? Que tipo de retorno querem de mim a partir disso? Querem que eu leia e faça uma prova? Não, tá? Isso é muito complicado. Então, vejam, textos como o da Conceição Evaristo suprem esse lugar. Se alguém tiver alguma coisa para falar, esteja à vontade. Aproveitei para tomar uma aguinha, tá bem, gente? Ninguém se manifestou? Sim, Fábio, pois não. E depois a Adriana, tá? Se a Adriana quiser falar, à vontade, viu, Adriana? E Fábio, por favor. Mais uma vez, boa noite a todos, professora. É uma leitura que eu entendo necessária, essa posição que a senhora traz. Quando, por exemplo, hoje eu leciono literatura do ensino médio já tem 8 anos. Então, eles ficam sempre eufóricos para saber quais são as obras do vestibular, porque isso muito interessa a todos eles, né? Mas claro que isso a gente consegue aproveitar uma coisinha ou outra para problematizar também por meio da literatura. Eu quero dizer que fiquei bastante feliz com a fala da senhora quando mostra o local desses indivíduos que enunciam como, por exemplo, uma mulher falando sobre as dores da mulher. E há uma diferença bastante grande, porque eu pesquiso a literatura na América Latina, e nós tínhamos, por exemplo, textos bastante densos, como o de Giovanni Papini, um escritor italiano, que ele dizia que a América Latina era o resto da Europa, que a América Latina não tinha contribuído em nada para a cultura da humanidade. E isso foi, claro que, recebido com muito espanto pelos escritores latinos, e aí eu me dei conta, à medida, claro, que a tese de doutorado foi sendo produzida e investigada, que havia até a década de 70 e 80 na América Latina uma grande diferença em falar
sobre a América Latina, porque a gente já tinha a Europa falando bastante sobre a América Latina, e aqueles autores que estavam tentando falar com e a partir da América Latina, que mudava totalmente o discurso. Então, essas mulheres que falam, nos textos que a senhora muito bem apresentou, elas falam de uma experiência delas com elas mesmas, e o ponto de enunciação são essas experiências que elas têm. E eu descobri bastante, pesquisando vários escritores do Chile até o México, que se tem buscado na América Latina, não mais falar sobre, porque o mundo já fez isso com a América Latina. Os latino-americanos estão tentando, então, falar a partir da condição de latino-americanos. E essa reordenação mexe com esses diversos campos que a senhora falou, novas expectativas, novos olhares. Então, era só esse registro que eu considero realmente muito interessante isso. Sim, você mesmo lidou com a obra que tem, é um escritor, é um homem, mas ele coloca em cena uma personagem, uma protagonista feminina, né, a senhorinha, né, também que o Samuel é um sujeito muito afetivo, ele consegue entender a subjetividade feminina de um modo bastante interessante, então ele coloca em cena também, né? Então pensar na própria personagem, a protagonista a senhorinha, né, em que você tem essa pegada. Lógico, é diferente da Conceição, mas tem a similitude de falar a partir de si, a partir do próprio corpo, isso é importante. Tá? Adriana, você queria fazer algum comentário que você colocou aqui no chat, tá? E aí o Fábio levantar a mão, tá? Se você quiser falar, senão eu leio aqui, Adriana. Vocês devem ter visto, tá? A Adriana colocou aqui a pergunta, eu vou ler, tá? De uma forma muito simples, professora, você está dizendo que em relação à educação nós evitamos o pedantismo e postura de quem supostamente detém o conhecimento, porque o conhecimento é mais vasto do que apenas a teoria. É isso mesmo, tá? Adriana, o microfone não está. É isso mesmo, que nós nos afastemos, é lógico, existe um script que nós devemos seguir dentro das salas de aula, né? Nós não podemos abandonar esse script, mas há modos de tratar esses scripts a partir de uma outra perspectiva teórica, a partir de um outro olhar crítico, tá? E também inserindo o diálogo. Eu não sou professora de literatura comparada, na época, na década de 80, a literatura comparada não existia no Brasil ainda, tá? Eu me formei na década de 80, então veja. Então, o conhecimento que eu angariei foi estudando. Mas a literatura comparada existe para isso mesmo, para a gente colocar par e passo e trabalhar com essas dissensões, com essas reconciliações dentro do texto literário. Então, é essa postura de afastamento, que é uma postura, por exemplo, quando o Fábio diz aí, escritor italiano, que falou tudo isso sobre literatura, eu não pensei que alguém ainda falasse isso sobre a literatura latino-americana, tá? É um olhar extremamente eurocêntrico, tá? Ou extremamente fora da maioria dos olhares que se tem hoje para a literatura do mundo todo, tá? Seja o Ocidente, sejam os outros lugares que não esse lugar conhecido como Ocidente, tá? Então, Adriano, é isso mesmo, é nos afastarmos desse pedantismo, tá? É falar a língua, nos aproximar dos alunos. Inclusive, aqui, eu sei que alguns de vocês já escreveram um trabalho para sexta-feira, tá? Mas pensar naquela equação, gente, que aquela equação, ela está dizendo alguma coisa sobre isso, tá? Ela está se referindo a um certo preconceito com o qual nós tratamos determinados objetos, com o qual nós tratamos determinadas pessoas que conhecem umas coisas, mas não conhecem outras, mas que sabem outras que nós não sabemos. Então, aquela equação, no primeiro olhar você fala assim, é um choque. E aí agora, o que eu faço? E se a gente pensar em termos de preconceito, em termos de há um espaço que domina a partir de determinadas definições, a gente vai ter uma alternativa de leitura. Fica a dica para quem, né, que ainda não fez, mas que possam pensar um pouquinho além, ok? Tá? Então, continuando aqui, obrigada, Fábio, obrigada, Adriana, tá?
Ainda sobre a ausência, porque essa coisa de faltar alguma coisa, o Adorno, ele diz o seguinte, tá? A constituição da aptidão à experiência consistiria essencialmente na conscientização e na dissolução de mecanismos de repressão e de formas reativas que deformam nas próprias pessoas sua aptidão à experiência. Não se trata, portanto, apenas da ausência da formação, mas da hostilidade frente a ela, do rancor frente àquilo de que são privados. Vamos dizer assim, esmiuçando isso nas minhas palavras, o processo educacional ele deveria mobilizar os sujeitos para o respeito daquilo que eles não sabem, e o que vai para além de referentes de erudição e de saber escolarizado. Estamos falando aqui de níveis de apreensão e de compreensão do real e das diferenças sociais, econômicas, de gênero, étnicas, culturais e linguísticas. Quando não se desenvolve a aptidão para o respeito, vivemos em uma sociedade marcada pela hostilidade e pelo rancor, como demonstram, por exemplo, as manifestações nos comentários, e aqui eu dou exemplo, as notícias veiculadas pelas mídias digitais. Então, vejam, quando vem, eu leio a notícia, mas depois eu vou para os comentários. Quanto mais polêmica a notícia, piores os comentários, tá? Então, ali você vê a destilação de hostilidade, rancor e violência por alguma coisa que aquelas pessoas não detêm. Elas não sabem do que está sendo tratado. Então, elas vão para o resto do chão, seja no âmbito linguístico, as palavras são as mais chulas possíveis, os comentários são os mais desagradáveis possíveis, não há argumento. Então, vejam, isso a gente percebe quando há polarização entre um grupo mais à esquerda e um mais à direita. Então, se a notícia tem uma visada mais à esquerda, as pessoas que vêm abaixo comentando e que estão mais à direita dizem esquerdopata, tem algumas, só que não justificam. Por que você está me chamando assim? Aí vem o outro, xinga também, você é o bolsominion, né? Mas aí eu não vou me deter nessa parte, mas aí faz esse comentário. As pessoas não conseguem conduzir um debate em que o argumento é a tônica do negócio, porque há muito rancor das partes. E é um rancor gerado pelo desconhecimento, pela falta de... Não é cultura, não é nada disso, mas pela falta de respeito à experiência alheia, a falta de respeito às narrativas alheias. Tá? Então, aí, na minha narrativa, eu tenho uma história para contar, e é uma história ligada a questões políticas, ideológicas, de gênero, culturais e linguísticas. Tá? Eu tenho que contar essa história com todos esses elementos. Agora, se essa história incomoda algum outro, então ele conte as suas histórias e vamos para o diálogo. Mas não se dá a oportunidade do outro contar a história. Tá? Então, a minha história é mais válida ou a do outro é mais válida. Tá? Depois dessas considerações sobre a experiência no ponto da Conceição Evaristo, eu vou partir para uma outra questão sobre a experiência. E aí eu vou focar de modo mais esmiuçado o texto A Experiência de 1913, que vocês leram, tá? E também um outro texto do Benjamin, que para mim é um clássico, o Narrador, tá? Agora eu vou fazer uma leitura analítica da novela do Guimarães Rosa, Meu Tio Iauareté. Gente, eu consegui falar muito recentemente esse texto, esse nome sem ser um trava-língua, tá? Vocês devem conhecer, né? Meu Tio Iauareté. Guimarães Rosa, tá? Vocês encontram online, tá? E ele, para mim, é um texto bastante difícil por conta da linguagem que ele traz em cima. Uma linguagem em que a oralidade é a tônica, tá? Então, mas eu sugiro que leiam. E eu estudei Guimarães Rosa na universidade, na graduação. Depois, como eu fiz literatura, trabalhei com literatura portuguesa, eu me distanciei de Guimarães. Mas eu me reaproximei do Meu Tio Iauareté por conta de um livro do Wilson Bueno, um escritor já falecido há
Wilson Bueno está falecido há 11 anos, chamado Meu Tio Roseno a Cavalo. Meu tio Iaoretê, meu tio Roseno a cavalo. E o percurso do Roseno, eu me reaproximei, tá? E a questão da experiência é bastante significativa no tio Iaoretê, tá? E também uma narrativa indígena chamada Encontrando Meu Espírito, do Iaguaré Iamã, que eu coloquei para vocês, acho que foi ontem que eu coloquei. Hoje eu não coloquei, mas eu vou, tá? Iaguaré é um escritor de ascendência indígena, tá? É um escritor, não, ele é indígena. Iaguaré Iamã, tá? Iaguaré Iamã. Por que eu me aproximei das narrativas indígenas? Porque o meu mais recente projeto no CNPq é sobre a literatura indígena, tá? Eu queria estudar literatura indígena a partir de conceitos frankfurtianos e benjaminianos, como narrador, como experiência, como oralidade, tá? Então, o meu percurso teórico, ele não muda de projeto para projeto, mas muda o meu objeto e mudam, vamos dizer assim, os gêneros com os quais eu lido, tá? Então, eu optei por essa perspectiva teórica, assim como vocês devem fazer, tá? Então, nesses dois textos, tá, a experiência, ela está posta em cena. Então, a noção de experiência, eu tomei a do Experiência e Pobreza, que eu já li com vocês, e esse outro texto, Experiência, de 1913, que vocês leram, tá? Além, então, da distância temporal entre eles, o de 1933, a Experiência e Pobreza, e a Experiência de 1913, tá? O texto que vocês leram, ele traz um caráter rebelde dos jovens, não contra a experiência. Porque se vocês leram, no primeiro momento você pensa, pô, ele está falando contra a experiência. Então, como se a experiência não fosse necessária. Mas, para com aquele que narra o que experimentou e assume a superioridade em relação a isso. E tem um trechinho na página 22 que diz o seguinte: superioridade de manter uma relação íntima com o vulgar, com aquilo que é o eternamente ontem, se perceber que essa categoria é uma referência sempre construção e provisória, em face de sua relação com o mundo de fora e suas travessias. Então, vejam, assim como ontem eu falei para vocês, que o valor moral, ele é histórico, tá? Ele é histórico, e por isso o valor moral, ele é cambiável, ele é mutável, ele é transitório, assim como a experiência. Então, o sujeito que se fia e se aferra numa única experiência e não abre mão dela com o passar do tempo, ou não a reavalia, não a ressignifica, é contra esse sujeito que o Benjamin está tecendo seus comentários da juventude, tá? Então, na história contada pelo Iaguaré Iamã, o jovem narrador, primeiro, ele não compreende a importância dessa experiência. O texto do Iaguaré Iamã, que eu vou ler com vocês alguns trechos, chama-se, deixa eu ver aqui, Encontrando Meu Espírito. Tá? Esse eu não sei se vocês acham online, porque é um livro mais ou menos recente, mas se acharem, leiam. Então, no primeiro momento, ele vai se debater como jovem que é, ele é uma criança, a personagem dessa narrativa indígena, e ele vai se debater com um dia, ele acorda, né? Uma vez, meu pai me acordou bem cedo e disse, meu filho, você quer conhecer seu espírito? Naquele momento não compreendi nada e pensei, conhecer meu espírito? Como assim? Só depois iria entender, é que cada povo indígena tem sua religião tradicional. A religião do povo Maraguá, que é o povo dele, tá? É idêntica à do Sataré Mauê, chamada Urutu-Piagã, isto é, nossa crença. Como toda religião, a Urutu-Piagã tem os seus espíritos ligados à natureza. Tá? Então, o pai vai propor esse encontro com o espírito e ele vai entrar em contato com o espírito onça. Então, porque os espíritos são espíritos ligados a animais. E o Iaguaré, Iamã, significa onça pequena, tá? Então, ele vai ser nomeado a partir desse encontro com uma experiência ancestral, e quando num primeiro momento ele fica meio estranhado, tá? O que é isso? Mas ele vai ter esse encontro, tá?
Ainda que os povos indígenas passem até hoje por experiências traumáticas advindas de sua subalternização desde o início da colonização portuguesa, eles acabam por se adaptar ao que Benjamin já chamou de uma nova barbárie. Aquilo que eu disse lá para vocês, tá? É aprender a começar de novo, a contentar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar nem para a esquerda e nem para a direita. É a força da tradição e da experiência que renova o contato com essa ancestralidade. Então, vejam, porque eu tomei aqui, não sei se vocês conhecem, um texto em que A Queda do Céu. Vocês já ouviram falar? Ah, legal. Você leu todo ele, Gleison? Tá lendo. Tá sem microfone. Então, eu adquiri recentemente o livro, né? Então, assim, eu estou degustando ainda. Ele é ótimo. Eu ia fazer referência a esse texto. São 20 anos de uma longa convivência entre um antropólogo francês e uma das grandes lideranças indígenas brasileiras, Yanomami, o Davi Kopenawa, tá? Esse texto ele saiu na língua Yanomami, depois foi traduzido para o francês e só chegou a tradução em português em 2016 ou 17. É recente, tá? E foi uma filha da Leila Perrone Moisés que traduziu para a língua portuguesa, tá? É interessante que em determinado momento a gente vê a experiência traumática, isto é, os brancos chegando na aldeia, as pessoas morrendo na aldeia, as pessoas barganhando por, vamos dizer assim, objetos caros, assim, não objetos materiais, mas coisas que diziam sobre a sua experiência de vida e ancestralidade com os brancos a troco de nada, né? Então, apesar disso tudo, as narrativas e as experiências ancestrais, aquelas experiências que aqui no dicionário de filosofia o Abaniano chama de impessoais e subjetivas, isso anima a reconstrução, isso anima a reestruturação das narrativas, isso anima a busca. Eu não sei, aqui, alguns de vocês talvez lidem melhor com a questão da identidade do que eu, não é a busca por uma identidade mesma, mas pelo refazimento de uma identidade que é diferente, mas que quer ser, vamos dizer assim, quer fazer parte do rol de outras identidades que compõem uma sociedade, tá? Isso não significa que se venda qualquer coisa do tipo, mas as coisas foram diminuindo, eles têm pouco, mas esse pouco anima as narrativas. Tá? É isso, dentre outras coisas, Gleidson, que você vai achar no livro. O pós-fácil é ótimo. Para quem trabalha com texto autobiográfico, a leitura que o Bruce, que é o antropólogo, faz do Lejane é muito boa, tá? Então, o texto, para além da narrativa do Yanomami, do Davi Kopenawa, tem esse pós-fácil brilhante, tá? Então, é um texto, assim, coisa fina. Eu estava ouvindo uma entrevista do Ailton Krenak, ele diz que é a grande obra monumental da literatura indígena hoje, e ele pensa que vai ser durante muito tempo, é A Queda do Céu. Ele marca um limite na narrativa indígena brasileira, nessa literatura indígena brasileira. Tá? Então, é uma parte para a gente conectar aqui. Tá? E dentro desse patrimônio humano, né, indígena, esse patrimônio humano ele não é abandonado, mas ele vai ser reorientado pelo contato necessário e fantástico desse jovem que vai encontrar a onça, né? Então, eu recorri para ir trabalhar com a questão da experiência a um outro texto do Benjamin, O Narrador. Esse sei que alguns de vocês já conhecem, já leram. Então, tanto a narrativa indígena do Yaman quanto a novela do Guimarães Rosa podem ser pensadas a partir de uma assertiva benjaminiana. É o seguinte, aí eu tiro um trecho do Benjamin no Narrador. Ele diz o seguinte: o extraordinário e o miraculoso são narrados com a mesma exatidão, mas o conteúdo psicológico da ação não é imposto ao leitor.
ele é livre para interpretar a história como quiser, e com isso o episódio atinge uma amplitude que não existe na informação. Por exemplo, é um exemplo muito corriqueiro, mas que a gente pode pensar, depois que vocês lerem ou alguma narrativa indígena, procurem ler narrativas indígenas escritas por indígenas, não narrativas indígenas escritas por brancos, porque aí já tem todo um outro movimento. A gente já tem o problema da tradução, porque os indígenas, a primeira língua da maioria deles não é o português, então eles já tem um esforço tradutório. Então, se você ainda lê escrita por um branco, um não indígena, a coisa, não sei em que medida também é uma adaptação, tá? Então, quando vocês leem o Tio e a Aretê, é mais ou menos quando você conta uma história, e mesmo para a gente, quando a gente conta uma história infantil, lobo mau, chapeuzinho para uma criança, ela não pergunta, nossa, como foi possível o lobo derrubar as casas? Como foi possível a Chapeuzinho ser engolida pelo caçador? Aquilo faz parte, vamos dizer assim, do texto, da narrativa literária. Nós não nos perguntamos, quando o texto tem esse poder, essa potência, mas isso não existe na realidade empírica. Não, nós nos deixamos envolver pela narrativa. E, em geral, esse envolvimento se dá com narrativas que têm eu vou chamar esse espectro, é uma noção fantasmática mesmo do causo, da oralidade. Tá? Então, vejam que essa presença da oralidade também marca esses textos com esse espectro fantasioso, com esse espectro do miraculoso, como diz o Walter Benjamin. Tá? Pensando no Tio e a Aretê, só para eu ver, algum de vocês já leu o Tio e a Aretê? O meu Tio e a Aretê? Então, eu vou falar algumas coisas, depois eu gostaria que lesse, tá? Se quiserem depois fazer comentários, tá, comigo, eu gostaria, tá? Porque é difícil quando a gente faz a análise de um texto. Leia, Bárbara, eu sei que você, como uma leitora contumaz e pródiga, eu sei que você vai achar alguma coisa, tá? Então, quando a gente lê o Tio Aretê, primeira coisa, quem conhece o Grande Sertão, ele tem uma pegada que nos lembra o Grande Sertão. Porque no Grande Sertão você tem o narrador, Riobaldo, que ele vai receber um visitante e que ele vai contando a sua história, todas a jagunçagem, o pacto com o diabo e coisa que o valha. O Tio e o Aretê, você também tem um narrador que vai responder a um sujeito. Só que você vai perceber que esse sujeito ele não está lá para ouvir história, ele está lá com uma outra intenção. Tá? Você não sabe se ele é um policial, se ele está querendo prender o Tio e o Aretê, que o Tio e o Aretê, ele é um caçador de onças e também a gente vai percebendo de homens, tá? Porque há crimes que aconteceram na região, ou se é um sujeito, esse que vai lá ouvir as histórias, que foi pago por alguém, ele também um jagunço, para matar o Tio e o Aretê. Então, o interesse desse sujeito que está ouvindo a história do tio é outro do sujeito que a história do Riobaldo, tá? Então, esse sujeito, ele está atormentado, o Tio e o Aretê, pelas aventuras e pelas paixões pelas quais ele viveu, tá? E ele está ficando bêbado, porque o outro que chega, ele chega com uma cachaça, e ele vai envolvendo esse sujeito com o sabor da cachaça. Para quê? Para destravar a língua do tio. Tá? Então, essa história que a gente já ouviu, né? Eu estou vendo aqui a Marina, estou lembrando de Minas Gerais, tá, Marina? Essa coisa de uma cachaçinha, e não só em Minas, é que eu estou lembrando do Guimarães Mineiro, tá, Marina? Então, Marina é mineira, tá, gente? Então, por isso que estou fazendo uma referência aí, tá? Mas não só isso. Então, veja, vai se criando um clima de embriaguez. E esse clima de embriaguez envolve o tio e nos envolve também, tá? Então, esse narrador do Guimarães Rosa, ele vai colocar em cena, o narrador vai colocar um sujeito que fala popularmente, que vai falar das suas vivências e que vai usar um registro oral para falar sobre as suas experiências. Eu vou ler um trechinho para vocês. Nhen nesse quem está falando. Eu acho triste, não. Acho bonito, não.
É como é mesmo, que nem todo lugar tem caça boa, poço bom para a gente nadar, lugar nenhum não é bonito nem feio, não é para ser, lugar é para a gente morar. Vim aqui para ser pago para caçar onça, tá? Então, tem um registro, eu estou lendo como está no texto, tá? Então, é uma pontuação de fala mesmo, então, é um registro oral, tá? Então, esse narrador, ele fala dessa experiência de morar num lugar em que a necessidade fez com que ele fosse para lá, tá? O que importa para ele é contar como foram as suas experiências, as suas vivências naquele lugar ermo, em contato principalmente com as onças. Tem um momento em que ele fala assim, eu sou onça, eu onça. Você acha que eu pareço onça? Mas tem horas que eu pareço mais, você não viu. Mas você tem um espelhinho aí? Eu queria ver a minha cara. Tá? Então, vejam, quando ele fala eu, onça, e não tem nenhum verbo aí ligando, quer dizer, como se ele já estivesse se metamorfoseando em onça. Há momentos que a gente pensa, quem vai atacar quem? Tá? Se é o tio que vira onça, que vai atacar o visitante, ou se é o visitante que está armado, a gente sabe que o tio fala, você está armado, cuidado aí. Ou se é ele armado, quem vai atacar o tio e o aretê. A inflexão oral do narrador, do tio Iarete, converge para o que Benjamin afere em algumas narrativas escritas. As melhores narrativas escritas são aquelas que menos se distinguem das narrativas orais, contadas por narradores anônimos. Essas são as melhores, porque elas nos remetem às experiências desses sujeitos. Há um gênero, eu vou chamar de gênero literário aqui, tá, gente? O causo. O causo, ele entretém tanto o ouvinte, tá? Por conta do quê? Por conta o causo, quando a gente ouve causo, a gente já faz essa relação com a oralidade e com a narrativa de vivências e experiências de alguém num lugar, por vezes, não há um tempo cronológico, a gente pode pensar que aquilo pode ter ocorrido em qualquer tempo, em qualquer lugar, tá? Mas e o anonimato, a gente não sabe quem começou a história, tá? A gente sabe que a história existe e que essa história vai ser passada adiante, é lógico, com alterações, com inserções, com excertos, mas ela vai continuar. Tá? Se o anonimato apaga os possíveis índices de autoria dessas histórias, a experiência é a fonte desses narradores. Então, quem é o autor? Não interessa quem é o autor, interessa a experiência que está correndo naquelas histórias, mantendo-nas vivas e a serviço das comunidades, como uma espécie de patrimônio cultural tradicional, tá? Ainda que eu não vou falar sobre a memória, tá, gente? Mas a memória é extremamente importante para esse tipo de narrativa. Pois não, Gleidson, à vontade. Então, a senhora falou, né, dessa questão, né, dos causos, né, assim, eu sou apaixonado por isso e sou suspeito, né, até eu escrevi um livro, né, assim, foi lançado recente, né, chama... Contos de Roda. Contos de Roda, né, e eu tenho aqui uma sériezinha que se chama Causos Medonhos, né. Então, Benjaminiano. Aí daí eu puxei, assim, muito das narrativas, né, eu dava aula na escola, então... Eu procurei, assim, eu conversava com a merendeira, né, então ela tinha muita história para contar, né, os causos, né, o que é que acontecia nos arredores da escola quando ela era ainda criança, assim, eu fui notando, eu gosto de fazer isso daqui, eu acho assim, tão apaixonante, a senhora falou, né, que é a questão realmente, assim, da experiência, né, a gente chegar num lugar que a gente talvez até nem conheça direito, sentar e ouvir. Eu acho isso, assim, fantástico e amarra toda essa aula, né, que a senhora tá nos brindando aqui, né, sobre experiência, né, que é buscar a questão também da alteridade, de ligar o conhecimento ancestral, né, o conhecimento anterior, né, olhar para o outro e ouvir, e pronto. Seria isso daí, assim, a minha... Depois eu quero conhecer os seus causos, viu? A gente, nós, os colegas, queremos, porque nós temos aqui, já sabíamos que o Fábio escreve, eu sei que tem outras pessoas que fazem algumas tentativas, e você também, Gleidson. Mas é a importância dessa
experiência como... Eu gosto muito de uma expressão, tá? Marina, já anotei, eu vou pôr aqui para vocês, tá? Eu gosto muito de uma expressão, vocês já devem ter visto, tá? Deixa eu ver, desculpa, gente, que meu... Reexistência. Gosto muito dessa expressão, como eu escrevi. Reexistência. Tem uma pegada de resistência. A experiência, ela está nessa relação com aquilo que resiste, mas não resiste do modo como foi, mas vai sendo constantemente... Vocês se lembram que, acho que foi na primeira ou na segunda aula, eu falei a parte do da partícula re, ou foi para a graduação? Gente, eu confundo, é tanta aula junta, tá? Mas eu falei do re, que ele não é só, ele não só dá uma ideia de repetição monótona, ela dá a ideia de que alguma coisa vai sendo construída, ela está em processo, em movimento. O re é uma partícula dinâmica. Então, a resistência não é só a existência, é aquilo que resiste, mas resiste de modo diferente. Tá? Então, essa é a perspectiva da experiência. Marina, por favor, pode falar à vontade. É só uma lembrança, porque eu tenho o livro, né, do Gleison, que eu não sei se ele se lembra, que foi um sorteio na disciplina da professora Ângela. Então, eu tenho e guardo com muito carinho. E eu estou aqui para agradecer novamente essa oportunidade da gente relembrar, né? E agradecer mesmo a professora também pela essa aula em relação à questão da experiência, que são vários pontos que a senhora coloca para a gente, e é bastante válido ver a partir dos contos, né, da Conceição, do texto do Walter, né, Benjamin, que é bastante interessante ver essa experiência a partir desses pontos citados pela senhora. Foi muito bom e bastante válido mesmo, porque a gente se faz uma ideia única da questão da experiência, e lendo esses, né, esses teóricos, a partir do conto também que a senhora falou, foi bastante interessante. Quero agradecer. Porque na medida do possível, eu tento dialogar a teoria com o texto literário, porque eu tenho dificuldade em enxergar determinadas coisas só na teoria. Eu preciso ver dentro do texto literário como aquilo funciona, tá? Porque eu preciso me munir desse percurso para poder trabalhar com vocês, seja na pós-graduação, na graduação, vocês com seus alunos de ensino médio, ensino superior, tá? A gente precisa saber ler para poder trabalhar com eles a leitura. Então, a teoria, quer dizer, vocês sabem teoria também, então, aplicar essa perspectiva teórica. E, para o Walter Benjamin, os textos, para mim, trabalhar com Walter Benjamin e o Guimarães Rosa e as narrativas indígenas é muito... são narrativas que já estão predispostas a usar eu posso usar essa perspectiva teórica, tá? Ainda bem, né? Precisamos, né? Vão ler muita coisa, né? Então, obrigada, Marina, obrigada. Eu que agradeço, professora. Então, uma outra coisa que eu gosto, não só no Benjamin, tá? Mas no texto do Guimarães Rosa, tá? É que, quando ele fala da experiência, o Walter Benjamin, ele vai falar do conselho e da sabedoria. O sujeito que sabe falar da sua experiência é um sujeito sábio e que aconselha. Aí eu fiz o jogo com a palavra, né? Então vejam, essa é outra coisa que vocês já sabem, quem já foi meu aluno já me conhece de outros. Por exemplo, ele é um grande contador. Veja, contador. O meu tio Iuaretê é um contador, ele conta a sua dor, ele conta o seu sofrimento, ele conta as suas experiências. Ele também, às vezes, é um deixa eu ver,
Outros momentos, ele é um aconselhador, ele concilia sua própria dor e vai... ele não vai aconselhar, porque eu também faço esse jogo das palavras com o aconselhador. Então, aí tem um sentido daquele que vai trabalhar e vai dizer das dores que teve para não... que o outro possivelmente não passe pelas mesmas, mas não é o caso do Iauareté. Ele concilia, ele conta a própria dor, ele narra a dor, tá? Então vejam que essa é uma questão que me chama bastante atenção. Ontem o Gleidson falava do lirismo com que ele escreve. O Lins também tem uma pegada assim. O Luiz Carvalho tem. Alguns de vocês têm essa pegada. Eu gosto de quando vocês trabalham com as palavras assim. Tá? Mas ele não pensou nisso, mas ele não pensou, mas eu pensei. E a possibilidade existe na própria palavra. Tá? A possibilidade ela já está inclusa na palavra. Volto à equação, com C cedilha, 2 S, tá? Por que está C cedilha e 2 S? Eu posso levantar hipóteses sobre aquelas presenças, tá? E é isso, para mim, quem lida com literatura, tá? Vocês estão escrevendo uma tese, uma dissertação e artigos, vocês têm que também vamos dizer assim, treinar esse tipo de coisa, porque isso areja, isso é a pegada criativa que o texto literário nos proporciona, que o texto artístico, do modo geral, nos proporciona, tá? Então, eu gosto de trabalhar com isso. Então, o tio Iauareté, ele é um contador, ele é um narrador, tá? E ele vai falar, por exemplo, da onça, do seu povo. No momento ele diz o seguinte: onça é povo meu, meus parentes. Elas não sabiam. Sou ladino, tenho medo não. Não sabia que eu era parente brabo, traiçoeiro. Tinha medo só de topar com uma onça grande que anda com os pés para trás, vinda do mato virgem. Será que tem? Será? Apareceu nunca não. Tenho medo, mas não. Medo mais nenhum. Tem não. Então, esse registro oral dele, né? O parentesco entre o tio Roseno e as onças não era uma lembrança viva de uma experiência quando ele foi para o rancho. Ela sempre estava ali com ele. É aí, nesse sentido, e o Gleidson falou do devir animal. Não é um futuro, ele sabe que ele é onça. Tá? Então, não é que ele vai se transformar em onça, ele já é onça, só que ele vai perceber, quando ele sai da vila onde ele estava e vai lá para aquele lugar caçar onças, ele vai perceber que, a partir de um determinado momento, ele não consegue mais caçar onças. Por quê? Porque ele retorna essa ancestralidade, essa experiência do animal que ele é, da onça que ele é. Então, ele vamos dizer assim, ele para de caçar as onças e ele vai tomar algumas outras atitudes. Por exemplo, desaparecem alguns negros ali. Então, o momento que ele fala assim, onça gosta de comer negro. Aí você fala, cara, ele matou os negros e comeu? Ou ele só matou? Ou ele... Não, só matou não, desculpe, tá, o só, tá, gente? Mas ele matou, o que ele fez com eles? Tá? Então, é esse encontro com o passado, um passado ancestral e que está guardado como uma experiência inconsciente dentro dele. Tá? Então, no meu tio Areté, tem um momento, deixa eu ver aqui, que a linguagem, tá, em curso nas narrativas do tio vai performatizar a oralidade de um sujeito rural, conhecedor das coisas da natureza, parente das onças e experiente. Isso é possível por conta de procedimentos que são muito próximos do texto poético, como onomatopeias, sinestesias, hipérbatos, hipérboles, ecos. Tá? Por isso que eu falei ontem para vocês, há textos que nós precisamos ler em voz alta, porque aí nós percebemos esses parentescos. Tá? Então, essa oralidade performatizada na voz do tio Roseno, ela se opõe à fala comum, cotidiana. Tá? Então, tem um teórico, talvez vocês o conheçam, já tenham ouvido falar, é o professor Fábio Durão. O professor Fábio Durão, ele é professor na Unicamp, tá? E ele tem um texto, tá aqui o meu, deixa eu só localizar.
ou não localizar, porque eu não sei onde eu pus o texto, tá? Mas é um texto que se chama O que é crítica literária. Então, há um momento em que o Fábio vai falar sobre a questão da performatização, tá? Ou performatividade. Ele diz assim, que na Grécia... Ah, você tem também? Do Fábio? Ah, é que eu tenho... Eu excertei aqui... Gleidson, do que é crítica literária. Mas deve ter algum parentesco com esse, tá? Sim, vou verificar também. Tá? Aquela editora Parábola, ela publica muitos livros de linguística e língua portuguesa. É um dos poucos livros publicados na área de literatura do Fábio. O que é crítica literária? É um percurso da crítica, eu uso manual, mas não é aquela coisa pobre, esvaziada de sentido. É um manual muito bom para a gente utilizar na graduação, mas eu penso que na pós-graduação funciona melhor, tá? E eu tirei esse trecho de lá. Ele diz assim, na Grécia arcaica havia determinados tipos de enunciação que possuíam uma performatividade externa. A instância mais evidente disso, sem dúvida, era a do oráculo. Seu pronunciamento não descrevia uma realidade, mas instaurava essa realidade. Em outras palavras, ele não refletia o evento já ocorrido, mas como um ato, já era parte da sua realização. Então, eu pensei nessa perspectiva colocada pelo Fábio Durão, tá? Que quando o tio Iauaretê fala que ele é onça, tá? Só esperem um pouquinho. Fala, Arthur. Deixa eu só... Você sabe alguém além do André que possa revisar um negócio espanhol? Gente, só um pouquinho, eu estou precisando fazer uma... Eu já volto, tá? E vocês, como estão? Tudo bem? Eu sugiro que o Gleidson conte a história do livro dele pra gente, um spoiler. Tá, então esse é um livrinho, né, que eu... Vou pegar o livro. É um livrinho que eu escrevi, a Marina já está essa aqui é a segunda edição, né? E sim, porque a gente escreve, né, o Fábio sabe, né, a gente gosta de escrever, aí sempre tem alguma coisinha que a gente quer modificar. E a versão que a Marina tem foi uma versão que ela foi impressa nos Estados Unidos, mas não pode ser nos Estados Unidos, ela tem que ser impressa aqui, né? Então, daí eu fiz toda a edição, né? Não, tem que ter orelha, tem que ter tudo, né? Tem que ter um livro para brasileiro ler, né? Então, daí eu produzi esse livro aqui. Depois a gente fala mais, né? Gente, me desculpe, é que meu filho tá procurando alguém para rever coisa de espanhol e eu não estou lembrando de ninguém, tá? Se tiver alguém aí, vocês me avisem, tá? Então... Estou acá, professora, vivi por 7 anos em Paraguai. Oh, então, que bom, Fábio, porque eu tô... Depois aí a gente conversa, tá? Me desculpe, tá, gente? Então, voltando à questão aqui. Então, quando o tio Iauaretê, ele fala que ele é onça, tá? Ele não está falando de um futuro, ele está, na sua fala, se colocando como onça. Ele é onça. Quando ele fala eu, onça, ele é onça naquele momento, tá? Pode parecer que o outro, o visitante, acha isso muito estranho, ou mesmo nós, né? Assim, mas é uma onça, ele parece uma onça, tá? Mas nessa perspectiva que o Fábio coloca da performance, que é uma questão oracular, o futuro, ele não é um preceito cronológico, não é aquilo que virá, ele já está no presente, em que ele foi anunciado, caracterizando-se como devir, com as transformações inevitáveis da vida. Então, o devir, quando se anuncia eu sou onça, eu sou animal, ou quando se usa a expressão, o Gleidson usou no começo, o devir animal. Quando se fala no devir animal, o sujeito já é animal. Ele não vai dizer, serei no futuro. Ele já é, aquilo já está nele como uma experiência passada, como alguma coisa que foi posta em momento. Quando eu falo em experiência passada, não precisa se determinar num ponto cronológico. Essa questão da experiência tem muito a ver com o tempo. E nós somos, isso é uma contingência da própria vida, nós somos aferrados ao tempo cronológico, ao tempo crônico. Nós não nos damos conta, mais das vezes, de outro tempo, o tempo linguístico.
E nós estamos lidando aqui com o tempo linguístico, que é um tempo que se reatualiza a todo momento. A cada vez que eu enuncio alguma coisa, eu anuncio, eu normalmente trabalho com esse jogo, enunciar, anunciar. Eu enuncio e eu já anuncio algo que está sendo posto. Eu presentifico. O tempo linguístico é o tempo dessa presentificação, tá? Então, e no Tio Roseno, esse narrador, que é um sujeito não letrado ou semi-letrado, tá? Por essa oralidade, ele vai dar as impressões do mundo, as suas dúvidas, e vai, me parece que a grande indagação dele é ser ou não ser onça, né? É meio hamletiano, né? Eu sou ou não onça. E tem um momento em que ele vai falar quando ele se apaixonou por uma onça. A onça chama-se Maria Maria. Ele escreve o seguinte, o tio Roseno diz, o tio Yawaretê: primeiro que eu vi e não matei foi Maria Maria. Dormi no mato, aqui mesmo perto, na beira de um foguinho que eu fiz. De madrugada eu estava dormindo. Ela veio. Ela me acordou, estava me cheirando. Vi aqueles olhos bonitos, olho amarelo, com as pintinhas pretas, bubuiando bom. Adonde aquela luz? Aí eu fingi que estava morto. Podia fazer nada, não. Ela me cheirou, cheirando, pata suspendida. Pensei que estava percurando o meu pescoço. Depois botou mãozão em riba do meu peito com muita fineza. Pensei, agora eu estava morto. Porque ela viu que meu coração estava ali. Mas ela só calcava de leve com uma mão, afofava com a outra, de soçoca, queria me acordar. E eu fiquei sabendo. Onça que era onça, que ela gostava de mim, fiquei sabendo. Maria Maria bonita, Messê devia de ver. Bonita mais do que alguma mulher. Ela cheira a flor de pau-d'alho na chuva. Cara mascarada, piquitita, bonita, toda sarapintada, assim, assim. Nem ela ter macho, Maria Maria? Ela tem macho não, show, ate embora. Se algum macho vier, eu mato. Mato. Pode ser meu parente, o que for. Veja, uma declaração de amor para a onça. Onça fêmea, né? E aí ele vai falando das outras onças fêmeas que ele conheceu, porque o ouvinte quer saber das onças que ele conheceu, se ele conheceu onças macho, qual é o repertório desse conhecimento, tá, que ele tem. Tá? E nessas experiências que ele vai narrando com as onças, a gente percebe que o narrador está interessado em saber de desaparecidos naquele lugar, e são homens pretos. Tá? Tem um momento que o tio Yawaretê diz o seguinte: onça gosta de carne de preto. Quando tem um preto numa comitiva, onça vem acompanhando, seguindo escondida, por escondidos, atrás, ropitando, tendo olho nele. Preto rezava, ficava seguro na gente, tremia todo. Foi esse não que morou no rancho, não. Esse que morou aqui, Preto Teodoro. Foi outro preto, Preto Bigibo, porque ele vai falando de alguns pretos que ele conheceu, que desapareceram, tá? E a gente percebe que talvez esse outro sujeito queira caçá-lo, né? Então, para que serve essa experiência que eu aponto em textos como o do tio Yawaretê e do Yaguaré Yamã, tá? São textos em que a experiência serve para ele se reapropriar da sua animalidade onça e para desvelá-la ao outro, que responde com violência. No caso do viajante ouvinte, ele está armado e a gente pressente que ele quer caçar, matar esse outro sujeito, tá? Ao contrário, na história do Yaguaré Yamã, o que inicialmente era medo, ele teria medo das onças, tá? Transforma-se em integração do narrador com seu povo, com sua ancestralidade animal, por via do quê? Por via da experiência. Então, vejam que a experiência, nos textos em que eu apresentei para vocês hoje, são experiências coletivas, são experiências que eu não consigo necessariamente mensurar. Eu posso até, a Natalina conta a história das experiências abortivas e do filho, o tio Yawaretê vai contar a experiência com as onças e coisa que o valha, o Yaguaré Yamã o seu protagonista vai contar a história do seu encontro com o espírito onça, mas
todas essas narrativas, elas têm por base essa experiência impessoal e subjetiva herdada de uma ancestralidade, herdada de um tempo outro e que sobrevive e que resiste e reexiste pela memória que vai manter essa experiência. Tá? Então, vejam que aí, eu não falei de memória hoje, tá? Mas a memória é um índice, é uma categoria extremamente importante quando nós trabalhamos também com experiência, tá? Porque nessa memória, essa rememoração, vai estar o conteúdo da experiência, e sempre uma experiência refeita, refazível, mutável e em movimento, tá, gente? E eu pensei em uma outra coisa, tá? Eu só aqui para falar para vocês, depois que vocês lerem o Tio e a Aretê, esse é um convite. Eu fiquei pensando, tá? Que podia ser também, eu gosto muito, tá, gente, de histórias de suspense, romances policiais e novelas policiais. Gosto muito de Agatha Christie, já li, hoje não tenho lido muito, mas gosto muito de Patrícia Mello, no Brasil, gosto muito do Arthur Conan Doyle, coisa que o valha. Teve um ponto do Tio e a Aretê, eu falei, cara, isso aqui é uma novela de suspense, é uma novela policial, porque o outro que está ali conversando com o Tio e a Aretê, ou ele é um outro jagunço que quer caçar, o caçador de onças, ou ele é da polícia e por algum motivo ele está querendo prendê-lo. E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça e eu encontrei um artigo do Eduardo Viveiros de Castro, um grande antropólogo brasileiro, tá? Em que ele não vai se deter nessa questão, mas de passagem ele vai fazer vamos dizer assim, um artigo com essa questão. Ele vai trabalhar com um conto da Clarice Lispector e com o Tio e a Aretê para falar sobre a fera e o de fora, na Clarice, a fera no Tio e a Aretê e o de fora na Clarice, tá? Em algum momento ele vai falar disso que eu pensei. Eu achei isso muito legal, porque se a gente pensar também em outros textos do Guimarães Rosa, essa pegada da novela de suspense, essa coisa de um sujeito que caça o outro, essa coisa do ciúme que move, coisa que valha, está presente no Guimarães, tá? Então, é que a gente, de modo, assim, a maioria das pessoas vê a literatura de suspense, a novela policial, como um subgênero. Eu não vejo. Ela tem o seu mérito, tá? E o mérito é essa sedução, essa atração do leitor. Então, eu fiquei pensando, e o Guimarães era um sujeito que vamos dizer assim, ele estava nessa coisa de atrair o leitor, de seduzir o seu leitor. É lógico que tem a questão da linguagem que afasta um tanto as pessoas, mas eu pensei nisso também. Então, isso é legal no texto literário, a possibilidade de você ler e perceber uma série de questões. Eu estou aqui olhando para você, Lenine, estou lembrando do texto do Raduan Nassar, né? E que ali muita coisa se passou na minha cabeça. Eu enxerguei, eu tinha percebido várias questões. A primeira que salta aos olhos é a questão do texto bíblico, né? Aí depois você vai lidar com a figura do pai, com o totem tabu psicanalítico, tá? Então, esses textos, eles são textos clássicos e que não dá para a gente deixá-los de lado, porque a cada leitura você vai estabelecendo um juízo, vai estabelecendo. Ali também você tem a experiência paterna que vai passando, né? E chega no André, ela trava. Tá? Ali no André, quem já leu o Raduan Nassar, tá? Quem já leu ai, meu Deus, tá? Vai, Lenine. Eu estou com um copo de cólera na cabeça, mas o título, né? Lavoura Arcaica. Arcaica, isso, obrigada, Lenine. Tá, eu estou contando a história certa, mas... Tá. Mas o André, a experiência trava nele, porque ele quer dar outro rumo para aquela história, ou que ele quer voltar àquele rumo antecedente, antes desse indício civilizatório de que as tribos não casariam mais entre si, coisa que o vale. Ele quer voltar a uma ancestralidade parental, né? Então, vejam,
a questão da experiência, em todo grande texto a gente encontra, não necessariamente como alguma coisa que vai ser levada, preservada, tá? E sempre que eu penso no Lavoura, eu lembro também de um grande conto do Mário de Andrade, tá? O Peru de Natal. Não sei se conhecem, leiam esse texto. Ele tem uma conversa, ele tem um diálogo com a lavoura arcaica que é muito, muito profundo. Tá? E também a questão dessas experiências parentais. Tá? Porque essas experiências, vejam, elas estão no nível do parentesco, o parentesco onça do tio Biauaretê, o espírito onça do protagonista, tá? E são experiências que estão num tempo em que nós não conseguimos registrar historicamente, tá? Então, bom, eu vou só parar a gravação para que vocês possam fazer mais perguntas, tá, gente? E eu devo colocá-la